Então, boa tarde para todos e todas. Nesse curso de introdução à vida intelectual. Como vocês sabem, é introdução. Ducere é conduzir, in para dentro. Então, esse curso tem a pretensão, muito pretensiosa, né? De conduzir vocês dentro para a vida intelectual. Então, nós colocamos alguns objetivos. Então, o objetivo principal é perceber que coisa é a vida intelectual e quais são os hábitos, as atitudes, as posturas mais importantes. Os outros dois aspectos eu deixei de lado, porque não cabe no tempo, que seria mais a questão da metodologia e de uma série de dicas práticas, inclusive essa que o Delmar sugeriu agora, como se elabora um texto, como se elabora uma monografia, uma tese doutoral, etc. por diante. Seria jamais uma coisa prática. Então, nesse sentido, nós ficamos só nas atitudes que eu acho importantes, porque elas colocam para nós um caminho. Nós vimos a primeira atitude, que é a vocação e a profissão. Eu acho que agora vocês aprenderam bem essa distinção. Não vão confundir mais, ainda que há uma relação entre as duas. A profissão, ela tem duas características importantes, que a pessoa procura ser competente, por isso ela estuda, se prepara, faz mestrado, faz curso, e necessita de um certo reconhecimento social. Hoje, o reconhecimento social normalmente se faz através de diplomas. Antigamente, havia um certo reconhecimento falado, por exemplo, não sei se Platão ele cursou a FAGE, se ele tinha um diploma da FAGE, não sei, para dizer eu formei-me na FAGE, eu sou Platão. Não, Platão ele tinha uma tal credibilidade que era reconhecido como grande filósofo. Então havia um reconhecimento, ele era um profissional da filosofia. Assim o filhote espiritual dele, Aristóteles, e assim também todos esses grandes homens, muitos não tiveram nem títulos no sentido técnico da palavra, mas eram pessoas reconhecidas socialmente. Isso é a profissão. A vocação é de outra natureza. A vocação, como diz a palavra votis, é um elemento, como diria o italiano, piuttosto soggettivo, antissubjetivo, emocional, afetivo, sintonia existencial, cultura, família, todos esses elementos influenciam na vocação. Encontrou um dia uma pessoa inteligente que a animou, aí abriu-lhe os olhos, isso é vocação. Agora, o ideal é que a pessoa que tem uma vocação intelectual tenha também um reconhecimento. É o que nós todos procuramos. Tiramos títulos, mestrado, doutorado, somos profissionais, mas também amamos a teologia, amamos a filosofia, então temos vocação filosófica e teológica. Isso foi a primeira aula, não é verdade? A segunda aula, que eu considero muito importante, é saber pensar. Pensar, eu insisti muito para vocês, acho que vocês aprenderem isso, acho que aprenderiam muito, é relacionar. Relacionar substantivos, não adjetivos. Isto é, perceber uma realidade. Eu coloco, por exemplo, finitude, um conceito filosófico, finitude. Agora eu vou pensar a finitude. Aí eu penso na morte, eu penso no fracasso profissional meu, eu fui reprovado no exame da Universo Filosofia, aí fiquei triste, chorei o resto da semana, é a minha finitude. Finitude afetiva, finitude, aí eu começo nas relações afetivas e começo a perceber uma série de relações, aí eu começo a pensar. Para escrever um artigo, já começo a dar umas dicasinhas, arte de escrever. Então, se você colocar, por exemplo, uma palavra dessa e armar uma série de relações, você já pode escrever um artigo. Pequeno, claro. Vamos dizer que peçam para você um artigo sobre missão. E que eu vou fazer? Aí vou na enciclopédia, e mando correio eletrônico para o Padupiano. Não precisa incomodar o Padupiano, coitadinho. Então, eu escrevo a palavra missão e começo a perguntar quais as palavras, África, não sei o quê, jesuítas na América Latina, e vou colocando, tá. Depois eu organizo essas ideias, boto no computer e entrego. Meia hora está o artigo pronto. E aí o Jornal de Opinião agradece.
Entende? É uma maneira assim, mas isso eu vou dar um curso só sobre isso, né? Mas só para dizer que a vida intelectual é isso. Pensar é relacionar, pensar é dialetizar, isto é, olhar para a realidade, perceber o lado positivo primeiro. Primeiro lado positivo, você encontra um fundamentalista terrível que jogou muitas bombas, você quer jogar uma bomba em cima dele? Não, vai devagarinho. O que um fundamentalista tem de bonito, de positivo? Ele quer conhecer a verdade que lhe deu uma segurança, isso é ótimo. Claro, eu preciso de uma verdade que me dê segurança. Não, eu preciso de uma autoridade que me ajude, um pai, coitadinho de mim, eu estou ainda muito criança, então necessito. Então há muitas qualidades. Agora, há um fixismo, há um rigorismo, há um extremismo, aí começa a ver o negativo. Afirmo a positividade, nego a negatividade, e depois, como é que eu posso avançar? Que passo próximo, ulterior eu posso dar? Isso. E o terceiro que é importante pensar é sistematizar, organizar o pensamento, dividir, como diria Descartes, e relacionar com todo, como diria Pascal. Tudo isso já falei, né? É só repetição. Então, nesse sentido, que vocês, quando olharem por uma realidade, pense primeiro cartesianamente, mas não esqueçam de Pascal. Pensem pascalianamente, mas não esqueçam de Descartes. Quando vocês querem começar femininamente, comecem pelo todo. Quando vocês querem começar masculinamente, dividam, subdividam, fragmentem, cortem, analisem. Quando vocês querem ser ser humano masculino e feminino, façam as duas coisas. Bonito, né? Pode anotar. Obrigado. Isso tudo tem direitos autorais. Terceira aula, qual que foi? Vamos ver se vocês se lembram. Essa é a arte de pensar. Qual foi a terceira? Hein? Aquela que eu gosto tanto. Não tanto a primeira parte, mas a parte mais da criatividade. Essa que eu acho mais importante, que é a mais original também. Porque eu descobri tarde. Se eu tivesse descoberto mais cedo, eu teria escrito alguns livros a mais. Mas como eu escrevi muito tarde. Então, o que é graduação? É aprender desde cedo a ser fiel, que eu vou repetir agora na honestidade também, ao pensamento de alguém. Eu quero reproduzir o pensamento de um autor. O que ele pensa, não o que eu penso dele. Graduação. Mestrado. Um autor, por exemplo, que tem várias obras, eu quero também saber o que ele pensa nessas várias obras, mas, diria o carioca, mas eu escolho uma chave em torno da qual eu organizo o pensamento desse autor. Nada de original. É ele que disse isso, não fui eu. Mas eu já sistematizei. Não reproduzi uma vez só o pensamento de um autor. Vi que ele dizia uma coisa num lugar, dizia outra no outro. E aí depois eu organizo o pensamento. Doutorado, aí eu encontro uma chave original. Porque eu li muito esse autor, eu conheço Nietzsche. Nietzsche, que maravilha! É a paixão que Nietzsche tem pelo real. Ele tem um ódio a tudo que é fantasia espiritual. Aí com essa chave que eu descobri numa noite de inverno, de insônia, aí eu coloco essa chave e começo a ler Nietzsche. Aí faço uma tese doutoral aprovada pela Sorbonne de Paris e publicada em francês. Aí pronto, ok? Agora o mais original da nossa reflexão é o pensamento heurístico. Inventei a palavra. Heurístico quer dizer o seguinte: eu me inspiro num autor, não reproduzo graduação, não estruturo em torno de uma chave, mestrado, não encontrei uma chave original para interpretá-lo, não. Ele me inspira a fazer outras reflexões, que depois eu descolo dele. Já não estou mais ligado com esse autor.
Li Heidegger, depois esqueci o que Heidegger disse. Li Kant, esqueci o que Kant disse. Li Marx, esqueci o que Marx disse e começo a falar. Tem Kant aqui atrás, tem Marx aqui atrás, como todos nós, como dá uma aula, tem Rahner aqui atrás escondido. Quem estudou Lonegar, tem Lonegar escondido. Mas eu estou citando Lonegar? Não, nem sei que ele disse isso. Mas um dia, esses pensamentos entraram em mim e começam agora a provocar novas reflexões, originais. Isso a gente pode fazer em grande, ou a gente pode fazer em pequeno. Em pequeno, uma homilia. Em vez de fazer essas homilias chatérrimas, enjoadas, horrorosas, que fazem os fiéis dormirem durante a missa, você procura ver o que esse texto da Bíblia me inspira. Não vou fazer uma análise exegética exata, isso aí está ótimo. Mas isto não é heurístico. Heurístico, eu olho para aquela imagem da serpente erguida, Jesus na cruz erguido, eu pergunto, que relação eu posso criar sobre isso? O que essa serpente me inspira? E aí eu vou para o zoológico, estou um pouco desanimado, vou até o zoológico, vou lá, pego a serpente, sabe que a serpente, ela é venenosa, quase que me mata, entende? Então eu começo a fazer uma reflexão, né? A partir de experiência, a partir de certa. E aí vocês podem fazer coisas lindas. Os poetas, quem tem uma inteligência poética, ele é muito heurístico. E geralmente a poesia é isso. A dona Adélia Prado vê, como dizia para vocês, uma salada de tomate, você vai, bota no prato e come. A Adélia Prado não. Ela olha para aquele tomate, aí começa a pensar na faca que cortou, a faca que a avó dela deixou na casa, e aquele amolador da rua, das quitandas, amolava quando era criança. Aí ela ouvia aqui. Aí ela começa a pensar na cantilena. Aí pronto. Isso é a Adélia Prado. Uma salada de tomate, gente. Coisa horrorosa que você come todo dia aí no refeitório. E a mulher quer uma poesia linda. É isso. É isso. É mulher heurística. Por isso é a Adélia Prado, né? Não é qualquer uma. E assim qualquer poeta, qualquer escritor de certo valor, qualquer homilia bonita, qualquer reflexão bonita, sem a gente dar-se conta, ela é heurística. Foi isso que eu falei até hoje. Ok? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, porque é a última aula do passado, tem alguma dúvida sobre as aulas anteriores? Pode avisar que amanhã essas 14 páginas vão estar no site da Naus. Viu? Ele vai colocar, mas em forma de esquema, assim, vagabundo, entende? Não é uma coisa redigida. É só essas palavrinhas, que vai ser uma das técnicas que eu vou ensinar para escrever. Vai ser exatamente esse tipo de esquema, é a etapa prévia à escrita. Né? Sobre isso que a gente escreve. Mas, bom, isso vai ser naquele próximo curso. Bom, alguma dúvida sobre as 3 aulas anteriores? Então, hoje é a última, então vamos fechá-la. Então, vamos começar com esse tema da honestidade intelectual. Primeiro, a honestidade pode ser entendida no sentido ético, claro. E vocês sabem, os vazianos sabem muito bem, né? Que quando o Vaz distingue bem ética de moral, etimologicamente não há diferença, somente em língua. Ética vem do grego, moral vem do latim. Essa é a diferença. Ética, de ethos, comportamento em grego, procedimento, etc., costumes, e a reflexão sobre costume é a ética, isso é grego. E moris, em latim, é costume. Então, costume em grego, costume em latim. Mas, mais recentemente, tem-se feito uma distinção entre ética e moral. Aonde estaria o pontinho? Eu não posso dar um curso inteiro, eu só digo o pontinho. Ética, eu trabalho com a razão humana e quero ver o universal de um comportamento. E que seja, enquanto possível, válido para mais pessoas. Eu vejo, por exemplo, que as pessoas se encontram e se cumprimentam. Cumprimento, bom dia, boa tarde, boa noite. Isso é um comportamento singular, você cumprimentou. Aí eu paro e pergunto, o que há de universal aí? O ser humano é um ser que acolhe o outro, é um ser que cumprimenta, que saúda. Aí eu começo a fazer uma reflexão ética sobre a saudação,
o cumprimento, o respeito à pessoa. Isso é ética. Ficou claro? Qualquer comportamento que vocês analisarem e perguntarem o universal deles, vocês estão num nível de reflexão ética. Vocês tomam picolé, o dia todo tomando picolé. O que tem de universal? Nada. Então não tem ética nenhuma do picolé. Entende? Toda ação que vocês encontrarem um universal, vocês estão fazendo uma reflexão ética. Moral, em geral, se usa para uma reflexão regional. Portanto, de um grupo menor. Os médicos. Portanto, não é bom falar ética médica, mas moral médica. O médico diz, olha, quando a pessoa está entubada, não podemos desentubá-la, porque ela morre. Então a moral ética proíbe desentubar o entubado. A ética, por exemplo, não proíbe. A família pode dizer, não tem nada que fazer, pode desentubar, vai morrer, mas já está nesse estado. Isso é ética. A moral médica, não. A moral sacramental diz, para celebrar a missa, precisa ser de pão ázimo e vinho. Isso é moral católica. Agora, um que não está celebrando missa pode comer pão com levedo, pode tomar vinho chapinha, que não tem nada de vinho, não está nada proibido. Entende? A moral é sempre circunstancial. Isso é muito importante por causa dessas discussões na sociedade. A igreja, ela pode falar de ética e pode falar de moral. Quando ela fala de ética, ela apela para a razão das pessoas. Ela não pode apelar, o Papa disse. Não, isso não é ética. A encíclica do Papa ensina. Isso não é ética. Agora, o Papa traz um argumento da razão. Aí é ética. Vale o que vale o argumento da razão. Moral. Os católicos precisam fazer isso. Aí sim, moral católica. É para nós só. O que não é católico não segue a moral católica. Mas a ética sim. Não sei se conseguir. Então a honestidade é um valor ético. Portanto, é para todo ser humano. Agora, eu posso pensar a ética num campo estrito, podia até chamar a moral intelectual. Eu vou pensar agora num campo restrito para a vida dos intelectuais. O que não é intelectual não precisa seguir essa ética ou essa moral no sentido mais restrito. Ok? Ficou clara essa distinção ou não? Então vamos no campo geral, afeta. Agora, o que é importante hoje na honestidade intelectual? Eu vou chamar a atenção só uma questão. Como vocês hoje têm muito acesso a esses meios, que chamam sites da internet, é muito fácil vocês copiarem, Ctrl+C, Ctrl+V, ou usar aquele íconezinho de copiar, e aí fazerem seus trabalhos, sem citar. Isso não é ético intelectualmente. Toda ideia que você tira de um autor, você cita essa fonte. A não ser que uma ideia que já virou com sentido comum. Não é como aquele bispo coitadinho que diz assim, Jesus é Salvador, como disse João Paulo II. Bom, o anjo já tinha dito para Nossa Senhora, um pouco antes. Uns dias antes, o anjo falou para Nossa Senhora, não preciso citar o Papa e dizer que Jesus é Salvador. Claro. Quer dizer, o que já pertence, o Papa disse isso, outros disseram, Jesus Salvador. Agora, se o Papa tivesse dito uma coisa original sobre Jesus, aí sim. Então, o que faz parte do sentido comum? O ser humano é um ser racional, como disse Aristóteles. Tá bem, a vaca sabe disso, porque ela vai lá dar um coice no homem para ver a reação dele. Entende? O que é o sentido comum, não vou citar, isso é até ingênuo. Agora, uma ideia que você leu em um autor, em Rahner, fala do existencial sobrenatural. Ah, isso é Rahner, então cita. O cristão do futuro ou será um místico ou não será um cristão? Como disse eu. Não fui eu que disse, não, foi Rahner que disse. É uma frase bem achada, bem encontrada, aí a gente cita a fonte. Então, a honestidade intelectual consiste fundamentalmente em nunca copiar texto sem referência e não se apropriar de uma fonte sem indicá-la. Isso vale insistir. Pode merecer cassação de título, hein? Houve casos no Brasil de doutorados cassados porque a pessoa plagiou, copiou, né,
Parece que na universidade lá da Patagônia, bem no sul da Patagônia, foi num inverno muito grande, uma tese aqui de um professor da Universidade Católica de Belo Horizonte foi copiada e foi defendida, e como o professor não conhecia, o centro fica doutor, mas depois, se alguém levantar no processo, o título é cassado, porque foi desonesto. Aconteceu também numa revista lá da Patagônia, que uma pessoa escreveu um artigo, copiou um texto enorme de um americano, e o americano não sei quem faz, porque o dia todo procurando essas coisas, porque achou. O americano achou e protestou, e tiveram que criar um caso enorme. Aí o próprio secretário da revista tem que pedir desculpa, etc. Então nós temos que aprender que hoje é muito perigoso. Existe um programa no Google, eu nunca usei, nem vou usar, mas que alguns professores usam para ver se há citação muito grande. Você coloca a citação e ele diz onde ela está. E está no trabalho do menino? Sim, mas está antes daquele autor, então copiou. Aí pronto, aí é uma tristeza histórica. Lágrimas e gemidos inenarráveis, diria São Paulo. Honestidade epistemológica, essa é a mais importante. 3 momentos. Aqui precisa um pouquinho de reflexão. Primeiro momento que eu chamo honestidade na aproximação. Nós temos que fazer um esforço muito grande de limpeza preconceituosa para ler um texto. Quem lê um texto já com preconceito, Leonardo Boff, inimigo da igreja, já vou ler. Então qualquer coisa que ele diz já é inimigo da igreja. Por quê? Porque eu já estou com preconceito. Isso não é honesto. A aproximação do texto, nós devemos evitar qualquer preconceito. Santo Inácio, por isso eu botei o princípio inaciano, ele diz que nós devemos estar inclinados primeiro a julgar bem da pessoa, do pensamento dela, e não o contrário. Achar que a posição dela é a melhor possível até que se prove o contrário, e não o contrário. Mas isso é tão comum no Brasil, gente, e sobretudo através de autor, é tão comum, é tão afetivo você aproximar-se de um texto com preconceitos, com pré-ideias, isso não é honesto. É meu adversário, não interessa, eu preciso ler o que ele escreveu. Então isso insisto muito nessa questão. Portanto, uma abertura diante do pensamento alheio, evitar preconceitos e não contentar com fontes secundárias. Alguém diz que Rahner disse que diz que disse. Já está na terceira fonte. A ver se ele não disse nada daquilo. Então vamos ao autor. Rahner disse isso, eu li no autor que citou. Então eu vou atrás da citação. E a citação nem existe. Então não há honestidade. Então 3 coisas: abertura diferente, tirar preconceitos, não frequentar fontes secundárias. Isso para quem faz trabalho científico é importante. Cuidado com as fontes secundárias. E agora, quando é uma fonte secundária, é a fonte que cita a fonte. Por exemplo, um autor qualquer que cita Rahner. Ele cita Rahner. Você não leu Rahner, você leu nesse outro autor. Isso que é secundário. Torres Queruga, está lendo Torres Queruga, diz que Rahner disse isso. Aí eu vou dizer que Torres Queruga diz que Rahner disse, e Rahner diz que foi Santo Tomás que disse, Santo Tomás diz que foi Santo Agostinho que disse, Santo Agostinho diz que foi São Paulo. Aí você vê que coisa horrorosa. É isso que chamamos fontes secundárias. Então nós vamos a São Paulo, que é o início de tudo. Ficou claro isso para a vida intelectual? Agora, segundo ponto, nível de penetração do pensamento alheio. É o grau mais profundo de honestidade. É tentar entrar na lógica do pensamento do outro. Isto é, um pouco a gênese pessoal. É difícil entender um autor sem conhecer nada da vida dele. É um alemão do norte da Alemanha, que todo dia saía de tarde, fazia uma visita e voltava na mesma hora. Chama-se Immanuel Kant. Todo dia ele sai no mesmo horário, todo dia ele sai no mesmo horário, todo dia ele sai no mesmo horário. Então eu sei disso, então o pensamento dele é todo dia sai no mesmo horário. Então eu tenho uma ideia da pessoa, para poder entender a pessoa, que eu chamo de contexto, gênese pessoal, cultural. Por exemplo, eu tenho um dos meus dirigidos, foi até uma idade, não sei se foi 9 anos, só falou aimara. Não falou nem castelhano, nem muito menos português, outra língua latina. Só falou aimara. Então,
Eu tenho que saber disso para entender o pensamento dele. Mas eu não sei nada de Aimara, então por isso que eu não estou entendendo. Então a culpa é minha, não é dele. Eu que não sei Aimara, entende? Então eu tenho que começar a conhecer um pouco a gênese. Então nunca abordem o autor, olha o conselho de vida intelectual, nunca abordem o autor sem fuçar um pouquinho quem ele é. Michel Desserteau. Quem é? Vai ler. Aí você é capaz de interpretar errado. Ah, é um parisiense. Ah, já melhorou. Ah, é jesuíta. Piorou. Oh, melhorou. E assim vai. Amigo do Padivás. Ah, já alguma coisa. Esteve em Belo Horizonte. Ótimo. Nós tivemos uma discussão com ele. Ótimo. Aí você vai chegando até saber quem Desserteau. E aí você lê e entende um pouco mais Desserteau. Então a gênese, o mundo cultural dele, sócio-histórico. Que século esse autor? Se eu não sei se o autor é medieval, se ele é moderno, se é pós-moderno, eu vou pensar que Teló é um autor grego. Compôs uma música em grego. Nossa! Não, calma, não é autor grego. Então, não é a cultura grega que está lá atrás, por trás. Não estão lá, não, é um autor moderno, pós-moderno. Aí eu vou entender, sociocultural. Outra coisa importante, gente, para a honestidade intelectual. Não isolar uma frase do conjunto das ideias do autor. Ai, meu Deus. Os reacionários fazem muito isso. Pega uma frase sua e começa. Nem vê o contexto. Isso aconteceu também na Patagônia. O cardeal da Patagônia chamou um teólogo e leu umas frases. Você escreveu isso? Aí o teólogo disse: Eminência, o senhor viu em que contexto escrevi? Não, então o senhor não pode entender. Conversaremos amanhã. Acabou a conversa. Isso. Não é uma frase isolada. Como é que pode dizer? Deus não existe. Vírgula. Dizem os insensatos. Claro. Deus não existe. Saiu uma vez nesse jornaleco vagabundo aqui de Belo Horizonte. Coisa horrível. Eu posso ser condenado. Padre Libânio defende que Deus é uma ilusão. É assim mesmo. Agora, quem que eu falava? Citava Feuerbach. A jornalistinha, coitada, de uma inteligência maravilhosa, de uma cultura espantosa, para Feuerbach devia ser o jogador do Flamengo. Entende? Claro que eu não liguei o Fenati me falou, mas quem escreveu essa revista sobre você? Um absurdo desse você não vai dizer. É claro, mas ela cortou a frase no meio, né? É isso. Mas isso existe, cada dia. Então, essas frases, isto é, nessas revistas, não acreditem. Porque eles pegam, você fala às vezes meia hora, eles pegam uma frase fora totalmente do contexto e distorcem, aí vem processo para Roma. Né? Por exemplo, que eu cito aí Fidel Castro, um senhor me escreveu uma carta, disse que ia mandar uma carta para Roma, protestando que eu citasse Fidel Castro. Como fosse o demônio encarnado. Agora, um conceito que eu vou passar para vocês. Agora, eu vou pedir licença, hein? Acordem quem estiver dormindo, porque esse conceito é importante. E é raro explicar, hein? Consciência é possível. Ele é de Lukács, filósofo húngaro, e trabalhado por um filósofo francês, foi onde eu aprendi. O que é consciência possível? Consciência possível é aquela possibilidade, deve para possível, que alguém tem de entender uma realidade dentro do quadro cultural em que ele vive. Ele não é capaz de entender uma coisa fora do quadro cultural. Eu, 4 séculos depois, fora do outro quadro cultural, não posso julgar essa frase se eu não souber o nível de consciência possível. Eu vou dar um exemplo bem clarinho para vocês verem. Vou pegar uma pessoa muito inteligente que chama-se Antônio Vieira. Antônio Vieira defendeu ferrenhamente a liberdade dos índios e foi contra a escravidão dos índios.
lá no Maranhão, naqueles sermões que ele fez no Pará, assim por diante. Ok? Antônio Vieira foi complacente, até defendeu a escravidão dos negros. Parecem duas coisas opostas. Como é que alguém defende a liberdade dos índios, vai contra a escravidão dos índios, aceita a escravidão dos negros? Essa é a pergunta teórica. Com a categoria consciência possível, eu explico. Para a Vieira, no século XVI, caminhando, né? Século XVII, né? Século XVII, era claro que a proteção dos índios é fundamental para o Brasil. Se você escravizasse os índios, você acabaria praticamente com os índios. Não teria condição. Então tinha que ser contra. Por outro lado, se o Brasil não tivesse escravos, sobretudo vindo da África, não poderia existir economicamente. Então os escravos eram necessários para o Brasil. Uma frase famosa: sem Angola não há Brasil. É de Vieira: sem Angola não há Brasil. Então, nesta compreensão, claro que eu sou contra a escravidão dos índios, eu sou a favor da escravidão dos negros. Esse é o horizonte possível. Então, o que ele faz? Então, ele faz uma teologia para poder entender isso, ele mesmo. Então, ele vai dizer o quê? Vai dizer que os negros na África iam para o inferno. Por que ir para o inferno? Porque estavam no pecado com os bruxos, as bruxas, etc. Vindo para o Brasil, se salvavam pelo batismo. Aí a frase famosa dele: lá na África, éreis livres de corpo, mas escravos da alma. No Brasil, sois livres da alma pela graça, mas escravos do corpo. Aí você entende que defende então a escravidão, porque aqui eles podem ser batizados e vão se salvar. É preferível ser escravo e ir para o céu do que ser livre e ir para o inferno. Consciência possível. Hoje nenhum de nós pensaria isso. Isso chama-se consciência possível. Agora você vai criticar Vieira. Há uma bula pontifícia de um papa, permitindo a tortura para obter a verdade. Mas, século XX? Não, lá no século XIV, por aí. Por quê? Porque a verdade, para o medieval, era o grande valor. Agora, dá uns apertozinhos assim de banda, isso aí não tem problema. É secundário. Para nós, o valor humano é maior do que uma verdade abstrata. Mudou a consciência possível. Então, a honestidade intelectual obriga-nos a saber a consciência possível. Então, esses que escrevem muitas vezes artigos contra a igreja da Idade Média, contra isso, contra autores, não entender nada, não são honestos intelectualmente. Eu tenho que entrar na consciência possível daquele autor. A gente só supera a consciência possível quando muda o marco cultural. E algumas pessoas, os gênios, os poetas fundamentalmente, os artistas, são aqueles que anunciam já o rompimento dessa consciência. Mas a grande maioria não. A grande maioria está nesse contexto cultural. Então, se você é um americano, por exemplo, sem dúvida o americano não tem possibilidade de entender algumas coisas que talvez nós entendamos. Porque a consciência possível americana, que conquistar o mundo é a obra da divina providência. Eles são os grandes enviados de Deus para poder... Então, se são enviados de Deus para salvar o mundo, então eles podem dominar o Irã, dominar o Iraque, etc., porque estão salvando o mundo. Agora, o brasileirinho, coitadinho, não tem essa consciência possível, então não vai fazer isso. É isso que nós temos que trabalhar intelectualmente. Qual a consciência possível deste povo, deste momento, do mineiro, do brasileiro, do católico, desses pastores aí, pobrezinho, que a gente critica muitas vezes. Pode ser que a cabecinha deles seja tão pequeninazinha que não cabe mais que 3 ideias. Então eles defendem as 2. É isso que eu chamaria de honestidade intelectual. Outra coisa, outra distinção também, libaniana.
Eu digo libaniano porque talvez não é consenso. Eu distingo intenção de intencionalidade. Intenção, eu chamo aquilo que a pessoa subjetivamente tem. Por exemplo, a minha intenção aqui é me mostrar que eu sou inteligente, que eu sou o melhor teólogo do Brasil. Isso é intenção. Ficou claro? Esta nós nunca podemos dizer nada sobre ela. É bom saber disso. A não ser que a pessoa me diga. Ou o Espírito Santo me revelou. Só sabe Deus e a pessoa na sua consciência. E aquelas pessoas a quem ela revelou. Ninguém mais. A intenção do Papa é dominar o mundo. Não posso falar isso. A intenção do cardeal Ratzinger é aparecer. Não posso falar. Se ele confessou, sim. Mas em segredo de confissão não posso falar. Então, a intenção só a pessoa e Deus sabem. Claro, posso suspeitar. Posso bancar o psicólogo, querer adivinhar, mas isso não é. Agora, a intencionalidade eu posso saber e posso criticar. O que é intencionalidade? É a dinâmica interna da ação. É uma dinâmica interna. Essa ação conduz a isso. A pessoa quis ou não quis, não sei, mas ela leva a isso. Uma pessoa que se veste arrogante e começa assim, falar no teatro. A intencionalidade dessa ação é exibicionista. A intencionalidade dessa ação é para impressionar. A intenção dela, não sei. Pode ser que ela teve uma crise apoplética e começou a dar uns pulos. Eu não sei. A intenção, não sei. Mas eu tenho direito de analisar a intencionalidade. A dinâmica, é isso que eu analiso quando eu vejo uma pessoa, vejo um escrito, vejo um comportamento, vejo uma praxis. Essa praxis é autoritária. E a pessoa pode ser humildérrima, mas a prática é autoritária. Isso eu posso dizer, mas não posso dizer que essa pessoa é autoritária. Que a intenção dela é ser autoritária, isso eu não posso dizer. É bom, gente. Aí vocês não precisam confessar mais. Já tira um pecado da confissão. Criticar a intencionalidade não é erro. É direito nosso. Posso criticar mal, porque eu não sei fazer, não sei analisar. Mas o criticar é a função nossa. A função nossa é mostrar como é que as práticas, aonde elas conduzem. Se você entra nessa dinâmica, essa dinâmica leva lá. Isso eu posso fazer e devo fazer. A pessoa quer fazer isso? Não sei. Não digo que sim nem não. Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Não sei. Eu posso dizer que a dinâmica, a intencionalidade da droga leva ao crime, leva a isso. Isso é uma análise. Eu entrei na droga para poder matar. Não sei. Pode ser, isso é seu. Se você disser que sim, é você que disse. Mas não eu. Ficou claro isso? Então a honestidade intelectual consiste em só fazer a análise da intencionalidade. Nunca da intenção da pessoa. Bota esse nunca na cabeça. E nunca julgar a intenção de alguém. Nós julgamos muitas vezes a intenção. Isso não temos direito nenhum, a não ser que ela diga. Outra coisa importante. Portanto, a intencionalidade eu sigo o quê? Regras objetivas, eu uso a hermenêutica, eu uso a teoria da praxis, eu uso os conhecimentos que eu tenho, eu uso meus conhecimentos psicológicos, uso meus conhecimentos sociológicos, isso para conhecer a intencionalidade. Por isso que Marx escreveu, Feuerbach escreveu, esse sentimento é projeção de Deus. Esse homem projetou Deus, não sei. Ele quer enganar-se, eu não sei. Agora, esse pensamento, ele tem uma dinâmica de enganar. Ele é fraudulento. Essa dinâmica é fraudulenta. Essa pessoa, não sei. Por que eu posso afirmar isso? Porque a intencionalidade, a intenção, a pessoa não precisa, ela pode não conhecer a intencionalidade do seu ato por ignorância, por má formação, por defeito cultural. Então ela entra numa intencionalidade por uma intenção que é incompatível com a intencionalidade, porque ela não se deu conta disso.
Agora, se eu conheço a intencionalidade, alguém me mostrou, e eu quero, aí a minha intenção se perverte. Toda vez que eu conheço a intencionalidade e percebo que é esta e a quero, aí a intencionalidade e a intenção se identificam. Claro? Isso é muito importante para a vida, para a honestidade intelectual. Crítica dos pressupostos. Outra coisa também importante. O pressuposto a pessoa não sabe, mas eu posso criticar. O que é o pressuposto? É aquilo que dá inteligibilidade a esse processo intelectual que você está desenvolvendo. Você está afirmando isso por quê? Porque você entende praxis assim, você entende ser humano assim, você entende Deus assim. Deus castiga porque aquilo foi um castigo de Deus. Tá bom. Aquilo foi um castigo de Deus? Qual o pressuposto? O pressuposto é o que Deus castiga, primeiro. Que Deus se vinga, que Deus fica com raiva, que Deus fica observando você. Esse pressuposto é falso. Cai sua afirmação. É isso que nós temos que fazer. E é o pressuposto. Quando as pessoas dizem, será que Deus me castigou com isso? Não adianta dizer sim, não. Você tem que dizer qual a ideia que você tem de Deus. Esse é o pressuposto. É ela que eu tenho que analisar. Não a afirmação. As afirmações, muitas vezes, elas não adiantam serem analisadas. O que interessa é analisar o pressuposto da afirmação. E o pressuposto é a maneira, em geral, o pressuposto é como eu compreendo as 4 relações fundamentais do ser humano. Consigo, com os outros, com a natureza e com a transcendência. Esses são o pressuposto fundamental. Como eu me entendo a mim mesmo como ser humano, como eu entendo as minhas relações com as pessoas, com a sociedade, etc. Como eu entendo a minha relação com a natureza e como eu entendo a relação com a transcendência. Essas 4 relações são o pressuposto fundamental das afirmações que eu faço. Portanto, eu significa cada um de nós aqui. E é ela que é importante nas minhas afirmações. Ok? Explicitar o próprio. Agora, o ideal é que eu me coloque e me explicite. Outro pressuposto também, além desse fundamental, é o que eu chamei de lugar social. Clodovil, naquele livro famoso, na tese doutoral dele, ele tem uma distinção muito boa entre lugar epistêmico e lugar social. O que é lugar epistêmico? É a natureza do saber que você está praticando. Psicologia, sociologia, filosofia, teologia. Você está olhando tal aspecto com o olhar filosófico. Seu lugar epistêmico é a filosofia. Ficou claro? Você está olhando com o olhar de psicólogo, o lugar epistêmico seria a psicologia. Você está olhando com o olhar de teólogo, o lugar epistêmico é a teologia. Ficou claro isso? Agora você, que está olhando com o olho de psicólogo e psicóloga, você está numa relação social. Você está numa classe dominante. Você está numa classe operária. Você está numa classe excluída. Esse é o lugar social. Que influencia o lugar epistêmico. Os dois se influenciam mutuamente. Então, porque você viu, você como psicólogo, está na classe dominante, você constrói uma psicologia própria da classe dominante. Porque o seu lugar social é dominante. Então, o seu lugar epistêmico é contaminado pelo seu lugar social. E vice-versa. Você é teólogo da libertação, parte dos pobres, compromisso com a libertação. Então, o seu lugar teológico é diferente de um professor da Gregoriana, cujo lugar dele é academia. O lugar social dele é academia. Dá aula para 400 seminaristas. Esse é o lugar social dele. Alimentar espiritualmente os seminaristas, preparar os futuros ministros do sacerdócio, os frades, as freiras, e tudo isso. Então, o lugar social dele é este. Aí, o lugar epistêmico, teológico, é o mesmo que o meu. Mas se eu estou numa periferia, vou construir uma teologia diferente. Não pelo lugar epistêmico, mas pelo lugar social. Esse é Clodovil Boff. É a tese doutoral dele. Claro? Ora, para ser honesto, eu tenho que declarar os 2 lugares. A honestidade consiste que eu declare os 2 lugares. O lugar epistêmico, eu faço teologia. Lugar social, meu interesse fundamental são os pobres. Como João Sobrino, nesse ponto ele é muito honesto. Eu hablo de los pobres de El Salvador.
punto. É ele aqui que hablo. Quero falar de outro lado é tu, mas eu de acá. Então, isto é tipicamente lugar social. Isso é ser honesto. Eu não quero esse lugar social, então deixa essa teologia de lado. Não quero. Eu quero outro lugar social, então larga. Não quero lugar social acadêmico, então largo, não leio essa teologia. Porque ela está marcada por esse lugar. O que caracteriza o lugar social acadêmico é a preocupação que pensam os outros acadêmicos. Eles estão preocupados com o que o colega vai dizer, não o que é verdade, nem o povo, nem a mulher do postulado de oração. Não, eu escrevo, mas estou preocupado com o que Schemburgo vai dizer, o que Schiller vai dizer, o que aquele Kuz vai dizer. Estou preocupado com os outros exegetas, porque eu sou exegeta. Esse é o meu lugar social, é acadêmico. Agora, o que a comunidade base lá de Lindeia vai dizer? Lindeia, lá aqui a penumbra, não me interessa nada Lindeia. Não me interessa que aquele teólogo vai dizer. Se vocês lerem uma cristologia de um teólogo que depois deixou de ser teólogo porque subiu, é muito impressionante como todo o tempo está conversando com os outros teólogos. O povo de Deus não interessa. Interessa o que aquele teólogo diz, o que aquele outro diz, o que outro não disse, e o que aquele disse, e o que aquele outro não disse. Esse é o lugar epistêmico, lugar social, acadêmico. É social esse lugar. Não é epistêmico, não. É social. Porque eu estou pensando nas relações. Epistêmico é a natureza do saber. Social são as relações que eu estabeleço. É muito perigoso nós, teólogos, nós temos que colocar a mão na nossa consciência, perguntando se o nosso lugar epistêmico, sendo a teologia, tem um lugar social puramente ligado com a academia. Então vai produzir uma teologia acadêmica, que interessa a academia, não interessa aos outros, porque o lugar social é este. Ok? Isso que eu quero falar. Outra coisa que eu acho que já falei na aula anterior, mas vou repetir, é honesto denotar as conotações. Não falei isso na outra vez? Né? Falei, eu me lembro, mas vou repetir. O que é denotar a conotação? Denotar é declarar, explicitar, tematizar, tornar mais clara, mais transparente, mais perceptível, mais inteligível o quê? O que estou querendo dizer. Eu vou denotar. Tal palavra significa isso, tal palavra faz isso, etimologia, etc. Estou denotando. É substância, aquilo que está por detrás, que segura. Estou denotando. Ok? Estou explicitando o termo. Estou dizendo que coisa é substância. Conotar é colorir, uma metáfora, essa maneira de falar com interesses. Eu sou um aristotélico apaixonado. Quando eu leio Aristóteles, eu entro em transe espiritual. Aí, esse conceito de substância é o mais perfeito do mundo. Nunca ninguém jamais pensou tão bem. Substância, denotação. Estou conotando meu Aristóteles inquirido. Estudos vazianos, Parivaz, a maior inteligência do Brasil. Conotação. Ora, Vaz disse isso, denotação. Então, quando é que nós somos honestos? Quando nós denotamos as nossas conotações. Eu sou realmente um encantado com Padre Vaz. Eu estou dizendo para vocês mesmo. Por isso eu digo isso. Eu sou honesto. Eu estou denotando a minha conotação. A conotação é uma necessidade humana. Todos temos. Só que escondemos. A honestidade não é não ter conotação. A honestidade é denotar a conotação. A minha conotação é esta. Eu sou anti-aristotélico, detesto Aristóteles, eu sou platônico, eu gosto daquela alma soltinha lá na eternidade, que está vendo as ideias bonitas, é coisa de matéria-prima, em forma substancial, coisa horrorosa. Então eu estou dizendo, eu sou anti-aristotélico. Então, quando eu leio o seu livro, eu já sei que estou lendo um livro de um anti-aristotélico. Porque ele denotou a conotação dele. Isso é honesto. Tem todo direito. Agora, como eu sou aristotélico, eu deixo o livro de lado. Manda a vizinha ler. Ficou claro isso?
Porque o nosso tema é honestidade intelectual. Outra coisa. Agora, eu já falei lugar social, lugar epistêmico, né? Falei já. Mas eu disse que há uma mútua imbricação, relação, né? O ideal é denotar a própria conotação e usar uma linguagem a mais denotativa possível. Isso é o mais honesto possível. E declarando tudo aquilo que parece ser interesse meu. Quanto mais um autor denota os seus interesses, mais a gente percebe o nível científico e honesto intelectualmente dele. Quanto mais ele esconde sob a ideia de papo, de Espírito Santo, que é o autoritarismo dele, mais desonesto é intelectualmente. Não existencialmente, porque ninguém pode julgar. Olha bem, é desonestidade intelectual, não é existencial não. Essa só se ele quiser fazer, o problema é dele. Isso é compadre espiritual. Ok? Outra coisa importante na honestidade é o cultivo do espírito científico. Há 3 níveis, 3 momentos do espírito científico. Vocês estão seguindo? Estamos aí meio cansados, umas caras tristes. A tristeza é própria de vocês, né? É a conotação. O último dia é assim triste, é fúnebre, né? Eu estou alegre, repara, eu estou feliz aqui. Eu fico triste vendo eu feliz, vocês tristes. Aí eu sinto muito isso, porque Deus é assim. Ele fica triste porque nós estamos tristes. Deus é alegre, mas quando ele olha aquelas caras tristes, sexta-feira santa de tarde, ele fica com dó da gente. Só para brincar com você. Então agora vamos entrar nesses 3 momentos. Uma coisa é o espírito científico antes da modernidade, na modernidade e agora na crise do cientismo. Antes da modernidade, o espírito científico se baseava fundamentalmente naquilo que Santo Tomás usa muito, chamada auctoritates. Santo Tomás diz, Augustinus dixit, Agostinho disse, Paulus ad Romanos scripsit. Entende? O argumento valia pela autoridade que se aduzia à prova. Pode reparar na Suma Teológica, Santo Tomás coloca a questão, coloca as pessoas que dizem a favor, são as auctoritates, as pessoas que discordam, pois responde e depois responde aos que discordam. Essa é a estrutura da questão da Suma Teológica. Mas ele cita as autoridades, e para ele Agostinho era uma das mais importantes. Ele não citava Santo Tomás porque ele era humilde. É muito humilde, então Santo Tomás não citava Santo Tomás. Mas nós podemos citar Santo Tomás já. Entende? Quer dizer, ele citava para trás dele, sobretudo Agostinho, que ele admirava muito, e a Escritura. E depois os adversários, via aqueles homens lá, aqueles adversários todos que ele tinha, e etc. Ele cita e depois refutava, dizendo que eles estavam certos ou errados, ou a gente entendeu mal o que eles escreviam. Então é isso que é o espírito científico da pré-modernidade. Quais são as autoridades que reforçam o meu pensamento? É muito eclesiástico ainda. Também eu conheci um cardeal da Patagônia, não sei se contei esse fato que não são tão edificantes, eu não cito o nome, por caridade, porque por contrário eu pego um purgatório, só Deus sabe. Esse cardeal da Patagônia, ele nunca, praticamente não citava a Escritura, só citava o Papa João Paulo II. Então perguntava, mas por que o senhor cita o Papa só e não cita a Escritura? Porque a Escritura eu não sei o que ela quer dizer, porque cada exegeta diz uma coisa, mas o Papa eu sei. Autoridade. É isso. Esse é o espírito científico pré-moderno. É científico, sim. Porque se está a Escritura, o Cônice diz uma coisa, Schnakenburg diz outra, outro diz outra, e fica desnorteado, pobrezinho do homem. Mitra não dá inteligência para ninguém, entende? Então, nesse sentido, ele era honesto. Citava as autoridades que ele conhecia. Isso é honestidade intelectual pré-moderna. A honestidade intelectual moderna, ela passa pelo momento fundamentalmente da razão e tende cada vez mais ao racionalismo. Então, a modernidade coloca como instância crítica, portanto, como espírito científico, o que a razão humana, não a fé, a razão humana consegue verificar, demonstrar,
provar, mostrar as relações, mostrar evidência. Isso que é espírito científico. E isso tendeu cada vez mais para o cientificismo empírico, portanto, que é verificável, constatável pelos 5 sentidos. Mas hoje, como nós sabemos que os 5 sentidos nos enganam, aí houve agora a nova compreensão de cientificidade. Olha, atenção à diferença. Tal afirmação é correta até que, olha bem, não se encontrem outros instrumentos e outros elementos para provar o contrário. Pré-moderno, é verdade porque as autoridades disseram. Moderno, é verdade porque nós constatamos e verificamos. É verdade só até que não se prove o contrário, porque podemos descobrir novos aparelhos, novas pesquisas. Por exemplo, átomo, a menor partícula, para o microscópio da dona Patrocínia. Agora, para o microscópio dos Estados Unidos, existem outras substâncias menores. Até que. Hoje, o espírito científico não faz nenhuma afirmação absoluta empírica. O espírito científico aqui moderno fazia afirmações empíricas definitivas. O espírito pré-moderno, afirmações definitivas em nome da tradição, da autoridade. Nós partimos cada vez mais por uma certa, não diria relativismo, uma certa relativização das verdades. As verdades são dadas dentro de um parâmetro definido. Enquanto esse parâmetro funcionar, esta verdade funciona. Se esse parâmetro não funcionar, essa verdade já é mudada. Aqui nessa santa faculdade, Santa Fage, ora pro nobis, numa tese de mestrado, o professor Armando é um grande físico, professor da Universidade Federal. Então eu falava isso. Essas afirmações suas, falando de um aluno lá, valem somente para o mundo macro. Esse mundo que nós vivemos. Para o mundo da física quântica não vale. É outro universo. Então, quando nós afirmamos várias coisas comuns do centro, que o objeto vê uma coisa, eu estou vendo você, isso não funciona. Quando você quer ver uma partícula pequena, perto, você já não vê mais. Por quê? Porque a luz que bate nela para você ver já muda. Você já não a vê. Olha que coisa louca para a gente, né? Se eu disser que eu não estou vendo vocês, vão me internar. Libano enlouqueceu. Ele não está vendo os alunos. Enlouqueceu. Agora a quântica, a gente não vê nada. Porque na hora que você jogar aquele raiozinho para iluminar, aquele raio já modifica a coisa. É tão pequena a coisa que o raio já muda a coisa. Então você não vê o que ela é. Vê aquilo que está transformado pelo raio que vai transformar. Pronto. Isso é física quântica. Aí entra num mundo relativo. Então acabam as afirmações empíricas definitivas. Agora, se você passa o mundo quântico para o filosófico e o teológico, e Nossa Senhora, aí vai para o Santo Ofício. A ética nós temos em 2 momentos. Acho muito importante para vocês aqui, alunos, mas que amanhã serão professores. Uma coisa é no nível da pesquisa, outra coisa no nível do ensino. Não é idêntica. Mas nos 2 níveis, não basta a objetividade da pesquisa científica. Mas eu tenho que pensar nas consequências dessa pesquisa. Se eu sei, e esse é o grande problema da pesquisa científica, que esta pesquisa científica, ela pode produzir um mal social muito grande, eticamente não posso prosseguir essa pesquisa científica. E há cientistas que fizeram isso. Interromperam uma pesquisa científica por razões éticas. Então, nem tudo que é pesquisável cientificamente é eticamente pesquisável. Isso é muito sério, muito interessante para discutir. Por exemplo, se eu quero pesquisar
vamos dizer, a fecundação. Então eu tenho que pegar no momento da fecundação, fazer uma série de experiências, mato aquele embrião, mato aquele outro e começo a fazer pesquisa. Por que eu não posso fazer? Cientificamente posso, eu tenho microscópio, eu tenho substâncias químicas e vou descobrir coisas interessantíssimas, quem sabe até uma doença que vai curar amanhã, mas eticamente eu não posso. Por quê? Porque essa experiência supõe a transgressão de um valor humano, etc. É como alguém perguntasse, se eu fizer uma pesquisa genética desse tipo e ela cair na mão de um Hitler amanhã. Dizem que Oppenheimer, não sei se é verdade, Oppenheimer morreu com uns escrúpulos gigantescos. Oppenheimer foi aquele que pesquisou a fissura do átomo. A fissura do átomo é a base da bomba atômica. A bomba atômica matou 300 mil pessoas no Japão. Eu posso fazer uma pesquisa científica que vai gerar uma bomba que vai matar? Eticamente, cientificamente, sim. Então, que pesquisou, que fez. O raio laser, algumas pesquisas no raio laser, elas visam diretamente a precisão para matar. Vocês devem ter lembrado, não, vocês nasceram ontem, mas uns anos atrás, saía um homem de uma muçulmana, chama isso, onde os muçulmanos rezam. Mesquita. Saía de uma mesquita muçulmana, veio um míssil, pá, matou a ele pessoalmente. Por causa do controle eletrônico daquele míssil. Isso é uma perfeição enorme. Posso fazer uma pesquisa que vai me dar um controle perfeito desse míssil para poder matar uma pessoa que eu quero matar em tal lugar? Esse é o problema ético da pesquisa. Quem trabalha muito esse livro, nem sei se eu cito aqui, é Lambert. Nós temos esse livro na faculdade. Lambert, L-A-M-B-R-T, nem sei, parece ser padre, teólogo. Trabalha muito esse problema da ética da pesquisa científica. Muitos cientistas acham que não existe limite. Tipo Dawkins, por exemplo. Pode pesquisar tudo o que quiser, mesmo que vá matar a humanidade inteira amanhã. Pode pesquisar, o cientista pode pesquisar o que ele quiser. A ética diz não. Se você imagina que você vai pesquisar uma bomba que possa acabar com a vida da humanidade. Então não pode pesquisar. É cientificamente pesquisável? É. Mas não é eticamente pesquisável. Idem no nível do ensino. Nem tudo que é verdade ou conhecimento eu posso talvez ensinar num dado momento. É muito interessante a pergunta: a quem eu posso dizer uma verdade? Aí eu aprendi do meu velho mestre, Oscar Müller, que o critério último da ética, ou se quiser da moral católica, para o ensino, não é a verdade nela mesma, mas o bem do aluno. Se eu passar para você uma verdade que vai colocar você no desespero e você vai suicidar julgando pela janela, então eu não vou dizer essa verdade para você. Porque eu não quero que você se jogue pela janela. Hoje a medicina está perdendo um pouco esse senso ético. O médico não precisa dizer para todo mundo qualquer doença. Um cardíaco, o seu caso é gravíssimo, pum, já gravou, morreu. Mas que falou, você morreu. Nem é gravíssimo. Então, eu não posso dizer, é verdadeiro, cara. O diagnóstico é verdade, mas essa pessoa não pode ouvir essa verdade nesse momento. Então, eu não posso dizer. Então, é uma questão muito interessante essa do ensino, da comunicação da verdade. Mesma coisa da pregação. Eu não vou pregar para minhas irmãs queridíssimas do apostolado da oração, às quais eu tenho uma enorme devoção. Não vou pregar algumas coisas que eu falo, talvez, na aula de teologia. Por quê? Porque vai atrapalhar a devoção delas, não vai fazer bem, etc. E elas podem morrer em paz. Com tudo que elas têm, nada de errado, é uma outra compreensão. Que não coincide com a minha, talvez, secularização maior, então eu posso respeitar e eu me calo. Eu não minto, mas me calo, que é diferente. Então essa é a ética do ensino. Portanto, havia o efeito da repercussão.
Então, o mais importante não é tanto só também na vida da honestidade, não tanto só produzir conhecimento, mas, transmitir, mais produzir. Aí tem uma série de afirmações. Esse é o livro do Lambert que eu falei. Está aqui. Esse livro é muito interessante. Realmente eu gostei demais e me iluminou muito, exatamente para mostrar a relação entre teologia, que muitas vezes é fé também, e as ciências. Ele é muito atualizado e dá muita importância também às pesquisas científicas hoje financiadas por grandes empresas. Outra coisa que hoje o progresso científico é muito mais econômico que científico. E quem incentiva as pesquisas não é mais o interesse do cientista, mas é o interesse comercial dos grandes investimentos. Tudo isso é importante na ética. Acabou a aula? Eu só dei honestidade intelectual? Tinha outro, não tinha? Acho que tem aqui. Abertura intelectual. Ué, cadê a abertura intelectual? Tem uma aula inteira ainda que eu vou dar em 15 minutos. Por favor, aí, obrigado. Sim, vou tomar. Obrigado. Abertura intelectual. Então, aqui eu vou ter que ser mais resumido, mas eu quero passar algumas coisas importantes. Primeira coisa, quando eu digo abertura, é a capacidade crítica da própria tradição. Aqui vou pegar uma reflexão vaziana. Vaz considera... desculpa. Ué, começou lá para o início? Ok. Vaz acha, já morreu, e deve saber agora melhor. Se ele estiver errado, ele conte para mim, porque eu não estou sabendo. Que praticamente só o Ocidente, nós do Ocidente, filhos de Descartes, Kant, Hegel, Marx, etc., só o Ocidente criou a capacidade de dentro de uma tradição, criticar a própria tradição. Isso é novo no Ocidente e moderno. Vou repetir. Normalmente, dentro de uma tradição, nós não somos capazes de criticar a tradição. Normalmente. Então, você tem uma tradição muçulmana, você não é capaz de criticar a religião muçulmana. Você está numa tradição religiosa judaica, você não é capaz. Você está numa tradição indígena, aimara, você não é capaz de criticar. Você está numa cultura como eram os medievais, dentro da Igreja Católica, não eram capazes de criticar a tradição por dentro. Portanto, tomar consciência dela, perceber-lhe os limites, criticá-los. Ele diz que isso é próprio da razão moderna. Então, essa é a atitude que eu chamo de abertura intelectual. Estar dentro da modernidade. A própria tradição que eu estudei, que eu herdei, que eu valorizo, ela é levada à instância da minha consciência crítica. Isso só o Ocidente. Por isso ele acha que o diálogo interreligioso com outras religiões pré-modernas é muito difícil, se não impossível. Porque nós seríamos capazes de criticar a nossa religião. E para eles criticar a religião seria destruir a cultura deles. E destruir a cultura nenhum povo pode fazê-lo. Nem nós fazemos também. Agora, isso tem vantagens e desvantagens. A vantagem é que nos dá uma consciência crítica maior. E podemos nos libertar de elementos negativos da nossa tradição. Mas pode também levar a nós tirarmos elementos positivos da nossa tradição. Por causa de crítica que somos capazes de fazer a ela. Certamente muitas críticas que se fazem à fé medieval são válidas por ser medieval, mas não seriam válidas contra a fé. E aí vão as duas coisas derrubadas pela modernidade. Então não é só valor isso não, mas é um fato. Então a abertura intelectual é essa capacidade crítica da própria tradição. E aqui também determinado por 3 conceitos de verdade. Aqui também eu presto atenção que é difícil, isso aqui é um pouquinho mais difícil. Para quem estiver dormindo, pode acordar. Se quiser acordar também, pode ficar dormindo. E não perde nada. No purgatório aprende tudo. A verdade, eu vejo a verdade em 3 níveis de compreensão. Não é a verdade no sentido do que é verdade, Deus existe. Não é isso não. É a maneira de compreender que Deus existe.
A primeira que eu chamaria ortodoxa, relativista e a dialética. Indiretamente já falei. Toda a minha palestra está em torno disso. Quando eu digo uma verdade ortodoxa, eu não refiro à ortodoxia enquanto ensinamento da igreja. Não é nesse sentido, não. Nós temos obrigação de ter uma fé ortodoxa. Mas não é nesse sentido, não. Ortodoxa quer dizer uma verdade que ela é completa nela mesma. Eu a compreendo como completa nela mesma. E, portanto, não tem nenhuma possibilidade de criticá-la. Criticar é trair a verdade. E eu não posso fazer isso. Então, uma verdade ortodoxa é aquela verdade que eu compreendo. Não digo que a verdade seja isso. Eu a compreendo como completa nela mesma. E, portanto, fixa, abstrata, eterna. Como aquele padre que pregou o retiro, para mim, quando eu era jovenzinho. Esse retiro eu pregarei em todas as partes do mundo e em todos os tempos, porque são verdades eternas. Pronto, isso que é verdade eterna. É abstrata, ela é imutável, ela é fixa, ela não aceita nenhuma crítica a ela mesma, porque é completa nela mesma. Se eu concebo verdade assim, não posso ter nenhuma abertura intelectual. Com esse você tem de rezar Ave Maria para conversão, mas não adianta discutir. E a gente conhece muito isso. Uma vez, quando eu era presidente, fundador, muito obrigado, da Soter, aí eu fui até a Patagônia para um encontro com grupos de mitrados da Patagônia. Aí tentei falar um pouco de revelação, e aí eu me deparei exatamente com um deles, um dos mitrados, que tinha uma concepção ortodoxa de verdade da revelação. Foi absolutamente impossível conversar. A revelação está totalmente dada na morte do último apóstolo, que está escrito assim, completa, não tem nada que dizer novo, não posso interpretá-la, eu tenho que repeti-la, ela é abstrata, é universal, é fixa e ortodoxa. Essa concepção é indialogável. Ok? Posição, a verdade relativista. A verdade relativista é o oposto. É uma aparente abertura. Na verdade, não há nada que transcende ao momento em que eu a apreendo. Vou repetir, hein? Conceito de relativismo, que é bem diferente do que vocês estão acostumados a pensar. Relativa é a verdade que não ultrapassa nada daquilo que eu apreendo no momento. Amanhã, já não sei. A verdade relativa é aquela que não transcende em nada ao momento da minha apreensão. Eu penso a verdade disso agora, amanhã não sei. Tudo é relativo. Inclusive, a dizer que tudo é relativo é relativo. Entende? Então, esses dois extremos são indialogáveis. Eu não posso dialogar com um relativista. Não posso dialogar com um ortodoxo. Então, os dois extremos são igualmente difíceis, ou quase impossível, de um diálogo. Não pense que ser relativismo é ser aberto. Você não dialoga. O relativista parece que dialoga, porque aceita qualquer verdade, porque não existe nenhuma verdade. Por isso que ele aceita qualquer uma. Porque ela é só naquele momento. Então ele parece aberto, mas não é. Por isso eu botei aparente abertura. Para mim, a concepção de verdade, já repeti para vocês, que logo no início, quando eu falei de pensar, todo pensar é dialetizar, agora vem o conceito de verdade que eu tenho. A verdade é, ao mesmo tempo, a apreensão de um elemento universal, absoluto, que transcende todos os momentos, mas apreendido em formas, expressões, transmissões relativas ao tempo e ao espaço. Expliquei? E por isso, naquilo que eu percebo de permanente e definitivo, afirmo. Naquilo que eu vou percebendo na sua transitoriedade da formulação, eu vou negando. Eu vou dar um exemplo daquela palestra, eu acho que já falei do Skilbeck sobre transubstanciação, não falei? Aqui para vocês? Agora eu vou pegar sobre esse ângulo. O Concílio de Trento define a transubstanciação. Toda a substância do corpo do pão se transforma na substância do corpo de Cristo.
verdade absoluta. Agora, a substância do pão, substância do corpo de Jesus. Pronto. É assim, é isso mesmo. Aí eu vou pregar. É a transubstanciação. Estão vendo aqui? Substância do pão. Isto é o meu corpo. Substância do corpo de Cristo. Essa é a posição ortodoxa. Relativista. Vale só agora. Amanhã não sei. Como amanhã já chegou, não sei o que significa. Não tem conteúdo. O relativista não dá conteúdo às verdades. Elas desaparecem imediatamente. O dialético pergunta: o que no Concílio de Trento se quis dizer, ou se quiser na teologia escolástica, o que queria se dizer com substância do pão, do corpo de Jesus, e como isso hoje para uma química não serve, e como eu vou traduzir isso hoje numa outra maneira para que aquele elemento fundamental permaneça e a maneira de formular desapareça. Aí diz Scribex, o que interessa para o Concílio de Trento é dizer que aquele pão, na sua última realidade, chame se quiser, filosoficamente, não significa pão para alimentar o corpo, mas significa a presença real de Jesus. Então eu prefiro chamar de transsignificação. Pegou o dogma, não negou o dogma, terminou com a palavra transubstanciação, com o conceito de substância de pão, substância do corpo de Cristo, porque nada disso serve para hoje, e trouxe o termo significado, ou finalização também ele usou, transfinalização tem outro fim, outro significado. Então, é isso. É isso que é a verdade dialética. É isso que nós fazemos com todas as verdades da fé, da teologia e da filosofia. Reinterpretamos em cada momento. Ao reinterpretar, afirmamos uma positividade e negamos o limite do século XII, o limite do século XIII, o limite da cabeça de Santo Tomás, mas afirmamos a apreensão profunda, radical de verdade que Tomás, Agostinho, Paulo e Leão tiveram. Isso tento manter. Essa que é a concepção, isso que é a abertura, abrir-me a novas formulações e fazer um esforço de penetrar e captar esse elemento universal da verdade. Universal não é a totalidade, como diz o ortodoxo. Universal não existe, como diz o relativista. O universal se manifesta continuamente nas suas formas afirmativas e negativas. Dialético. Claro? Vamos para frente, vai acabando isso. Passando aqui, já falei, vou dar um salto qualitativo. Outra maneira importante para ter abertura é uma ideia de Juan Luís II, levantar suspeita. Juan Luís II dá muita importância a um processo, e com isso acho que eu vou terminar. O resto fica para a nova edição. A grande pergunta que Juan Luís II se fazia é a seguinte: como vou ajudar esses católicos pré-Vaticano II, que agora vão enfrentar a reinterpretação teológica do Vaticano II, porque aconteceu o concílio, ele era antes, durante e depois, morreu depois, deu aula aqui na FAGE, foi nosso professor aqui, e ele disse isso: já sei o que eu vou fazer. Eu vou tentar mostrar para eles que o processo de conhecimento do ser humano, portanto, o processo de eu poder pensar e avançar, passa por vários momentos. Primeiro momento fundamental, é necessário que a pessoa tenha uma tríplice abertura: intelectual, psíquica, para nós teólogos cristãos, teologal. O que é abertura intelectual? Essa que eu falei para vocês agora. Conceber a verdade como um processo que pode ir se refazendo e se interpretando. Se eu não tiver o mínimo dessa abertura, não é possível nenhum processo de mudança. Então o Vaticano II vai ser julgado fora. Ficou claro isso?
Abertura psicológica. Aqui vem várias reflexões interessantes. A pessoa precisa ter uma tranquilidade sobre si mesma, de maneira que, tirando-lhe algumas verdades até fundamentais, ela não se desestruture. Porque, do contrário, ela vai agarrar essas verdades, não por razão intelectual, mas por razão emocional. O conservador, em geral, é mais conservador emocionalmente que intelectualmente. Pode ser inteligente, mas ele é emocionalmente fechado. Porque se tirasse a verdade, é como se eu tirasse a pedra na qual você está apoiado, e você cai. Então precisa ter o mínimo de segurança existencial. Sem isso não há abertura intelectual. A pessoa muito insegura, e que se apoia em algumas poucas verdades, ela não resiste a um processo de abertura intelectual. Por isso esses movimentos, tipo Opus Dei, triunfam nesses meios. Porque esses jovens precisam, e esses padres certinhos estão nascendo agora, de batininha, bonitinhos, eles precisam disso, não são maus. Ninguém precisa julgar a intencionalidade de ninguém. Mas ele precisa de uma segurança para dar segurança interior a si mesmo. Essa pessoa não pode ser aberta intelectualmente, porque emocionalmente não tem capacidade de abertura. Terceiro, teológico, saber que Deus é o grande diferente que nos desestabiliza continuamente. Isso é teologal. Agora, para ter essa compreensão de Deus, eu preciso ter as duas anteriores. Do contrário, Deus é aquele que me diz a verdade fixa. Por isso é uma relação entre as três. Agora, uma vez que eu tenho essa atitude fundamental, aí diz Rony II, eu tenho que provocar pedagogicamente, didaticamente, experiências diferentes para que a pessoa levante suspeita sobre a sua maneira de pensar e aí possa dar um passo para frente. Esse é o processo Rony II. É fantástico isso. Vou repetir. E aí termina a aula, que eu não passo da hora, isso não tem perigo. Então, eu repito, precisa ter uma abertura fundamental, intelectual, portanto, verdade, concepção dialética. Emocional, uma segurança de si mesmo. Então, a maneira que me tirando algumas seguranças, eu não me desfaço, não me desmonto. Teologal, Deus é o diferente que me questiona. Essas três aberturas permitem o quê? Que a pessoa possa defrontar com um diferente. E aí vem a pedagogia de criar um diferente. Vamos imaginar que aqui nós tivéssemos um grupo de seminaristas todos embatinados. Eu pego, os levo para a FAGE, no teologado, não encontra nenhum de batina. Ué, jesuíta? Eles não usam batina? Ué, mas são bons também, vão à missa de vez em quando. Então, o diferente começa a perguntar, então esse caminho não é o único. Agora, se eu vir só as pessoas de batina, todos de batina, como nós éramos antigamente, ninguém pensava tirar. Não via outro sem batina. Só para dar um exemplo bem boca, né? Eu preciso ver o diferente para mudar. Einstein trouxe o diferente da relatividade. Galileu Galilei trouxe o diferente da matemática para os astros. Até então, todo mundo imaginava que as estrelas estavam penduradas no céu. Até que uma teoria científica diferente questionou a concepção ptolomaica do mundo. Esse é o diferente. Aí sim, aí eu posso estar aberto, aí eu levanto suspeitas sobre o meu sistema ptolomaico. Porque, afinal de contas, Galileu Galileu não é nem um burro, nem um cavalo, e a matemática dele é séria. Então, eu começo a levantar suspeita que o meu mundo ptolomaico não dá conta. Aí eu posso mudar. Mas o cardeal, por exemplo, Bellarmino, que é o nosso superior, nossa residência, não conseguiu, coitadinho, morreu ainda Hein? O nosso superior é o patrono. É o patrono. É o nosso patrono, não conseguiu passar, não conseguiu sair desse ptolomaico. O diferente não foi capaz, porque não percebeu como diferente. Agora, se ele levantasse suspeita sobre o seu universo ptolomaico, ele poderia então estudar o newtoniano e não condenar Galileu Galilei.
Esse é o processo. Vale para a política, para o social, para o religioso, para qualquer outra. E, gente, obrigado, boa noite.